Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernan Santos. E antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do ministério do meu pai. É uma editora que foi criada pelo pastor Hernani e ela é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui para falar sobre um kit promocional que está aqui em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, para você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro ele é essencial para você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu para ele e lhe deu um recado. Então, para você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do pastor Júnior Santos. E esse livro, para você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial para você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E para você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual para ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial para você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor, Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é um manual do cristão. É para você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E para você que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas R$90. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Nós temos hoje pela manhã um trabalho muito específico, que é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é a pessoa na Bíblia mais mal entendida e interpretada que existe. Tem gente que sabe que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é algo necessário, mas a maioria não consegue explicar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para você? Quando nós falamos Espírito Santo, do que nós estamos falando? A verdade é que o Espírito Santo, apesar que algumas pessoas chamam ele de terceira pessoa, ele é a primeira pessoa a aparecer nas Escrituras. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, diz que havia trevas sobre a face das águas, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Mas você pode dizer assim, mas pastor, Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o termo Deus ali é o termo hebraico Elohim, que é plural. Elohim seria, se fosse levar ao pé da letra, seria deuses. Mas como Deus é Deus, nós entendemos ali que é um Deus em três personificações. Por isso que tem o termo Elohim. Então Elohim pode ser o Pai, Elohim pode ser o Filho e Elohim pode ser o Espírito Santo. Mas é somente no versículo 2 que nós encontramos o termo, o artigo definido, pronome pessoal, indicando uma pessoa, que é o Espírito. Toda vez que você lê no Velho Testamento o termo o Espírito de Deus, você tem que entender que está falando da pessoa do Espírito Santo. E quando nós falamos pessoa do Espírito Santo,
Nós não estamos falando de pessoa, de braço, perna, nariz, boca, como é a ideia que nós temos de pessoa aqui na terra. Quando nós falamos pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando que ele é um ser pessoal, ele existe, ele tem sentimentos, ele tem seus próprios atributos, mas ele age de forma diferente do Pai e do Filho. Para você entender um pouco sobre isso, Jesus Cristo tem um ministério completamente diferente do Espírito Santo. A Bíblia afirma que Jesus veio para revelar o Pai, para mostrar o Pai, para que o povo soubesse quem é o Pai. A Bíblia diz que Jesus veio para que o mundo soubesse que Ele e o Pai é um só. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14, verso 7 em diante. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. As palavras que eu vos digo, o Pai que está em mim, que realiza as obras. Colossenses 2, versículo 9. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude do Pai. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. João 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que o revelou, que o mostrou. Então Deus só é visto aos olhos, através de Jesus Cristo. Então é evidente para nós que Jesus veio para trazer revelação, para revelar quem é o Pai. O mundo não sabia quem era o Pai. Inclusive, o nome que Jesus revelou foi o nome do Pai. Pai, revelei teu nome a todos. É o Abba. O Espírito Santo, ele vem com um ministério diferente. Se Jesus veio para mostrar o Pai, ele é a revelação do Pai. O Espírito Santo veio para dar testemunho do Filho. Jesus, sobre o Espírito Santo, disse: quando ele vier, falará, testemunhará de mim, falará sobre mim. É importante você entender que Jesus Cristo, eu costumo brincar que Jesus é o ministério evangelístico de Deus, porque o ministério de Jesus é relacionado aos pecadores. Ele veio para resgatar os perdidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Agora, Jesus veio para a igreja, não para o mundo. O Espírito Santo veio para a igreja e não para o mundo. João 14, versículo 17, sobre o Espírito Santo diz: o Espírito da verdade. Agora observe o termo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, nós, salvos, o conhecemos, porque ele habita conosco e também estará dentro de nós. Tremendo, né? Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 19, diz que essa promessa foi pregada em Abraão e deveria chegar até nós, aos gentios, para que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Por isso que foi pregado o Evangelho a Abraão, por isso que foi ensinado a Abraão. Mas em Joel 2:28 diz que esse cumprimento viria então no Pentecoste e nos últimos dias esse Espírito seria derramado em toda a carne. Antes o Espírito Santo era dado e derramado somente em alguns reis e nos profetas e alguns sacerdotes. Mas lá no Pentecoste, o Espírito Santo agora passou a ser dado a todo aquele que busca, a todo aquele que tem anseio, a todo aquele que desejasse a pessoa do Espírito. Agora, por que precisamos buscar
ou intensificar a nossa busca pelo Espírito Santo. Eu gostaria de dar a você alguns motivos porque nós devemos sempre, de quando em quando, policiarmos o nosso relacionamento exclusivo com a pessoa do Espírito Santo. Porque, veja, os tradicionais são aqueles que creem, os tradicionais é o termo que a gente dá para um tipo de igreja que não crê no Espírito Santo como os pentecostais ou continuistas, que é o nosso caso, cremos. Por exemplo, os continuistas, os tradicionais, os continuistas somos nós. Por que o termo continuista? Porque é dado para quem crê que nós somos a continuidade do derramar do Espírito no Pentecoste. Então, nós somos os continuistas. Cremos na continuidade dos dons, na continuidade das manifestações. E os tradicionais são aqueles que creem que o Espírito Santo, ele é único e exclusivamente dado no dia da sua conversão para te regenerar apenas. É uma verdade. O problema é que eles se esquecem que existem dois batismos. Um é chamado de batismo com o Espírito e o outro é chamado de batismo no Espírito. O batismo no Espírito é o batismo no corpo de Cristo. É chamado de batismo no Espírito porque esse batismo ele acontece no exato momento da sua conversão. Toda pessoa que recebeu Jesus, essa tem a pessoa do Espírito residindo nela. O seu espírito estava numa inércia, num sono por causa do pecado, mas agora quando você recebeu Jesus, o seu espírito acordou desse sono que a Bíblia chama de morte espiritual e ele despertou. E agora o Espírito Santo veio do alto e mora não na sua carne, não na sua alma, ele mora no seu espírito. E Jesus disse, para que fique convosco para sempre. Ou seja, a pessoa do Espírito ficará no seu espírito para sempre. Lá no céu, você continuará tendo o Espírito Santo. Amém? Agora, esse primeiro batismo, que é o batismo do Espírito, mergulhado no corpo de Cristo, ele tem uma função, que é lhe transformar a imagem e a semelhança de Jesus. Fazer você se parecer com Cristo. Romanos 8, 29. Ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele, Jesus, seja o primeiro entre todas da criação. Romanos 8 e 14, todos que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo está dentro de você para fazer você se parecer com Jesus. E lhe explico. Quem gerou o mundo sobre as águas? Ele pairava sobre as águas para quê? Para gerar o mundo. O ofício que gera é o ofício do Espírito Santo. Diga amém. Ele gerou o mundo sobre as águas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo desceu sobre Maria e ali ele gerou Jesus. Dessa mesma forma, o Espírito Santo vem sobre você para gerar o mesmo Jesus que foi gerado em Maria. O apóstolo Paulo diz assim, eu oro e anseio, tenho dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Tem muita gente que o Cristo dentro dele ainda é pequeno. Então ele não tem caráter de Cristo ainda. Cristo ainda não foi gerado nele. Então ele é um crente,
mas é um crente carnal, que não tem traços de maturidade. Então ele tem coisas ainda do mundo, porque Cristo ainda não foi gerado nele. Mas agora, quando o Espírito Santo vem sobre você, Cristo é gerado em você. E a maior evidência que você tem Cristo gerado em você, está em Gálatas 5, é que o fruto do Espírito se torna claramente evidente na sua vida. Mas o que é o fruto do Espírito? Observa o termo no singular, o fruto, e não frutos, porque é um fruto, é como uma mexerica com vários gomos. E o termo fruto do Espírito mostra que é uma obra do Espírito Santo que foi gerada dentro de você. E quem é o fruto? O fruto não é uma fruta, o fruto é uma pessoa. O fruto da minha vida são meus filhos. E o fruto do Espírito é Cristo. Ele que gerou Jesus. Diga amém. Então, quem é o fruto do Espírito em você? É Jesus. E os 9 gomos das 9 virtudes, que a gente costuma chamar de 9 frutos do Espírito, são traços do caráter e da personalidade de Cristo em cada crente. Aquelas 9 virtudes em Gálatas é tudo que Jesus é. É o caráter dele, é a moral dele. E quando o Espírito Santo vem sobre você, esse caráter é gerado em você. E aí você passa a ser como Jesus. Você passa a perdoar como Jesus. Você passa a deixar passar as coisas como Jesus. Você dá o outro lado da face. Você está pronto para martírio a qualquer momento. Você perdoa, você tem um nível de santidade. Porque você começa a ter um cristianismo cristão. Porque tem o cristianismo pagão. Então a pessoa do Espírito, como pessoa, ela constrói em você isso, Jesus. E ela faz você se tornar. A pessoa do Espírito te faz ser. Constrói um caráter em você. Por isso que o certo é que você não seja quem você era. É inexplicável a pessoa ficar na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos e ser do mesmo jeito. Aquele capeta na vida dos outros. Você conhece gente que ele é um demônio na vida dos outros, é um demônio na vida do marido, é um demônio na vida da esposa, é um demônio na vida dos vizinhos. Ele é o Satanás. Mas quando você vai ver, o cara é crente. Você sabe que por detrás muitas vezes por detrás de glória a Deus, aleluia, se escondem os mais podres pecados. Não que seja uma regra. Mas às vezes a pessoa na igreja é um santo, em casa um satanás. Diante das pessoas ela arrota a santidade, mas no secreto ela é religiosa. Por isso que a maior prova que alguém tem o Espírito Santo não é o que ela faz, é quem ela é o que ela se torna. A pessoa do Espírito Santo, ela te faz ser e não ter. A maior prova que uma pessoa tem o Espírito Santo é o caráter, é o fruto. Jesus diz em Mateus 7, a partir do 21, pelo fruto conhece a árvore somos nós. É o que cai da nossa árvore. Eu não sei se você já ouviu a história da xícara cheia. Diz que a xícara derramou o café. E alguém perguntou, por que caiu o café da xícara? Porque se fosse chá, cairia o chá. Moral da história, quando você está mal, no seu pior momento, você derrama o que você tem.
Se quando você está mal, você trata pessoas absurdamente, é porque é o que você tem. Se quando você está mal, é palavrão que sai da sua boca, é porque é o que você tem. Você não dá o que você não tem. Se no pior momento da sua vida, você revela o seu pior, é porque está dentro da sua xícara. A gente derrama o que a gente tem. Era café, mas poderia ser chá, poderia ser suco. Você falou palavrão, porque o seu coração está cheio disso. Você grita com as pessoas, porque é isso que tem dentro de você. Eu me lembro que o Eibe, seu pastor, algum tempo atrás eu estava pregando em Fortaleza, na Igreja da Paz, o Eibe ainda estava lá, e tinha uma confraternização no sábado. Eu iria pregar, e muitos irmãos levando muitas comidas, e a pastora André estava levando uma bandeja gigante de bobó de camarão. Na época eu era gordinho ainda, eu fiz E o pastor Eibe saiu de casa atrasado. Quando chegou na igreja, o porta-mala do carro estava revestido de camarão. A hora que ele abriu o porta-mala, André abriu o porta-mala, o Eibe olhou para aquele monte de camarão e gritou: amor! A hora que eu vi aquele camarão, eu falei: o Eibe vai pecar, agora ele vai, não tem como, ele vai ficar bravo, eu vou ver esse homem pecar. Mas a hora que ele abriu o porta-mala, ele gritou: amor! O que você diria? Porque todo mundo, quem conhece o Eibe sabe que ele transpira amor. Quando alguém te fecha, você fala o quê? Ô, irmão, até os nossos palavrões têm que ser teológicos. Ô filho do diabo! Estou brincando. Fariseu, incircunciso. Circunciso é o melhor. Afrontador do povo de Israel. Mas nós derramamos o que tem dentro de nós. Você quer saber se Cristo foi gerado em você? O que sai da sua xícara quando ela tomba? O que você derrama? As pessoas olham para você, elas veem Deus na sua vida, elas não veem nada, é possível também. Mas a pessoa do Espírito Santo tem um propósito: fazer com que os outros saibam que você tem Jesus. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Em segundo lugar, a pessoa do Espírito também está dentro de nós para nos capacitar. Aí agora esse batismo já não é mais chamado de batismo no corpo de Cristo, chamado de batismo no Espírito. Agora ele é chamado de batismo com o Espírito. É o famoso batismo de fogo. Quando ele vier, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, viu? Com o Espírito Santo é a conversão, é o fruto, é se tornar como Jesus. Com fogo é agora ser capacitado para desempenhar a obra que Deus quer que você realize. Aquele mesmo Espírito que lhe transformou em um cristão, em parecido com Cristo, agora ele quer lhe dar também a capacidade de Jesus. A Bíblia chama isso também de ser ungido. Quando Jesus disse: vocês farão as mesmas obras que eu fiz, ele está falando que você seria ungido com poder para fazer o que ele fez. Por isso que em Atos 1:8 diz que nós recebemos o Espírito, recebemos a pessoa do Espírito, e então temos condição de realizar a obra. Recebereis o poder do Espírito, produto, depois que o Espírito descer sobre vós. Você viu? Poder é uma coisa,
A pessoa é outra coisa. Se você trata a pessoa do Espírito como o poder do Espírito, você vai fazer como muita gente tem feito hoje. Ele ora, pessoas são curadas, então é homem de Deus. Porque para você, quem cura tem o Espírito Santo. Ele expulsa demônio, então ele é homem de Deus. Ele revela a vida das pessoas, então é homem de Deus. Não. Você não pode se esquecer que Balaão era um falso profeta e ainda assim Deus o impediu de amaldiçoar o povo. E ele profetizou até a volta de Jesus. Balaão disse, eu vejo, mas não de perto, eu contemplo mais de longe. Ele vem com seus anjos. Balaão viu a volta de Jesus e profetizou a volta de Jesus. Ele era o quê? Um falso profeta. Então os dons, eles são dados de forma irrevogáveis. Mas dons não aferem caráter. Porque esse não é o propósito do dom. O propósito do dom não é transformar você, é edificar a igreja. O propósito do fruto é transformar você. O dom é fazer você capaz de desempenhar e realizar as obras que Deus quer. Então a pessoa do Espírito te faz ser. O poder do Espírito te faz ter. E ter é inferior que ser. É importante. Nós pregamos aqui há pouco sobre as obras. É importante. Mas ter é inferior a ser. Possuir é inferior a caráter. Reputação é inferior a caráter. Reputação é fama. Caráter é o que você é. Eu costumo dizer que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Reputação é aquilo que você é diante das pessoas. Caráter é aquilo que eu faço, que só Deus vê. Reputação é aquilo que eu faço diante dos homens. Reputação é aquilo que os homens dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. Reputação é o que os homens dizem. Caráter é o que Deus vê. A pessoa do Espírito lhe dá o quê? Caráter. O poder do Espírito lhe dá reputação. É importante a reputação, é importante o poder, porque através do poder as pessoas veem que servimos um Deus vivo. E Paulo diz, eu vim até vocês com demonstração de poder, sinais e maravilhas. Então o poder, ele tem que ser demonstrado, mas ele não afere caráter de ninguém. As pessoas olham para homens cheios de dons e poder e falam, uau! Tem pessoas que têm que ser amadas de longe, gente. Se você chegar de perto, você passa a odiar. Porque ela tem, você sabe, tem muitos grandes ministérios e um desvio do caráter do mesmo tamanho. Mas por que essas pessoas chegam a esse nível de um ministério grande? Porque os dons, eles são dados de maneiras irrevogáveis, sem arrependimento. O cara pode estar indo para o inferno, Deus não toma dele os dons. Mas toda pessoa que tem dons hoje, ela teve que um dia começar no Espírito. Ninguém recebe dons sem começar no Espírito. Mas a Bíblia diz que há muitos que começam no Espírito e terminam na carne. Tem gente expulsando demônio na carne, curando enfermos na carne. Mas como pode expulsar demônio? Em Mateus 7, no versículo 15, diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Do que vamos falar agora? Falso profeta. E Jesus disse, eles vêm até vocês, são lobos, vestidos de ovelhas. Mas qual é a característica desses falsos profetas aqui? No versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Esse Senhor aqui são os servos, os falsos profetas.
mas é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí o Senhor começa dizendo, muitos desses falsos profetas, muitos desses que diz Senhor, Senhor, me dirão naquele dia, Senhor, curamos em teu nome. Mas sabe o que me deixa terrivelmente boquiaberto com esse texto? É o termo, expulsamos demônios em teu nome. Sabe por quê? Porque um demônio não expulsa um demônio, Jesus disse, porque senão o seu reino seria dividido. Mas ele diz, expulsamos demônios no teu nome. Agora, como que eles expulsaram esses demônios? Porque o dom, vou tentar te explicar isso. Todo chamado tem um dom automático a ele. O certo não é você perguntar qual é o seu dom, mas sim o seu chamado. Porque toda pessoa que tem um chamado, automaticamente esse chamado trará um dom. Se Deus lhe chamou para ser evangelista, Ele vai lhe dar dons que competem a esse chamado. Você não pede dons, você recebe ministérios. E todo chamado vem com os dons. Diríamos que o chamado é a armadura, os dons são as armas da armadura. Então, toda pessoa que tem um chamado, ele tem um dom automático ao ministério. Ele está indo para o inferno, mas o dom vai continuar fluindo. O problema é que no meio desse dom, dessa armadura, precisa de óleo, para não ficar ferro com ferro. O dom enche estádios. O dom arrebanha multidões, mas é a unção que quebra o jugo. E a arrogância quebra a unção. Entendeu? A unção quebra o jugo e a arrogância quebra a unção. A Bíblia diz que ele dá graxa aos humildes, eu brinco que é graxa, óleo. Mas ele resiste. A palavra resistir é quando você, o arrogante, ele tenta, vem aqui Gil, me ajuda aqui por favor. Tenta chegar perto de mim, mas você é arrogante, apesar que eu gosto muito de você, você é uma pessoa extremamente humilde. Mas vamos supor com muita dificuldade que você é arrogante. E ele tenta chegar até mim. Olha o que Deus faz com o arrogante. Esse é o termo para resistir. Deus não deixa uma pessoa arrogante ter muito dele. Mas agora o Gil é humilde. E ele vai se aproximar de mim. Vamos lá, Gil. Vamos abraçar em época de coronavírus. Obrigado, Gil. A Bíblia diz que Deus dá unção e graça para as pessoas humildes, mas o arrogante ele resiste, ele mete a mão e fala, você não. Você sabe que Deus prefere lidar com prostitutas do que com gente arrogante. A unção quebra o jugo, a arrogância quebra a unção. Agora escute bem. Esses dons, eles têm uma função temporária. Por que temporária? Porque quando você chegar no céu, você não vai precisar mais desses dons. Então o caráter toca a eternidade. Os dons tocam o tempo. O caráter toca o coração de Deus. Os dons tocam o coração das pessoas. O caráter agrada a Deus. Os dons agradam os homens. O caráter é eterno. Os dons são temporais. Os dons servem para que a obra avance, para que o reino de Deus cresça, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam conquistadas, para que demônios sejam expulsos, para que o paralítico ande. Mas os dons não te mantêm de pé. Os dons levantam você, põe você no topo, mas é o caráter que te mantém lá. Se você não tem caráter, os dons vão servir para você de pura perda. Agora tem gente fazendo milagres, prodígios, maravilhas, sem unção.
Por isso que tem gente que prega santidade e ninguém fica santo. Prega arrependimento, ninguém se arrepende. Prega salvação, ninguém se converte. Porque a palavra de Deus na boca dele não é verdade. Ele fala de uma coisa que ele não vive. Porque tem que ter unção. Quando você tem unção, o que você fala gera frutos. Uma dona de casa com unção, ela traz o Espírito Santo para dentro da casa. Porque é a unção que muda a vida das pessoas. Então você pode ter dom sem caráter, mas você não pode ter unção sem caráter. Unção é aquele óleo que o Senhor põe nos dons, para eles agirem como um rio, livre. É a graça de Deus na vida de uma pessoa. Agora escute isso. Por que é importante ter o poder do Espírito? Porque nós precisamos desenvolver as obras de Deus. E a Bíblia Sagrada fala de 5 ministérios e de 9 dons. E o apóstolo Paulo separa os dons em 3 categorias. Nós vamos ter agora em novembro um evento para você identificar os seus ministérios. Dia 7 de novembro. E Paulo separou esses dons em categorias. Cada categoria, 3 dons. Olha que coisa interessante. O fruto do Espírito é dividido por 9 virtudes. E ele comprova que você tem um Espírito. O poder do Espírito é reconhecido por 9 dons. E ele comprova que você tem o poder. Os 9 dons evidenciam o poder. E o fruto evidencia a pessoa. Quando você tem o fruto, você comprova que você tem o Espírito. Quando você tem os dons, você comprova que você tem o poder. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora escute bem isso. Esses 9 dons, o apóstolo Paulo separou eles em 3 categorias. Cada categoria, 3 dons. A primeira categoria, ele chamou de dons da fé. E o que são os dons da fé? Ele disse, são dons de curar. Primeiro, dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Fé, cura e milagres. Esses 3 dons estão chamados dentro da categoria de dons de poder. E para ter os dons de poder, você precisa de 3 dons. Fé, que é o principal, cura e milagres. A segunda categoria, Paulo chamou de dons de capacitação. Ou, nesses dons, quando Paulo nos deu esses dons na segunda categoria, para capacitar a igreja, ou trazer poder à igreja, nessa categoria Paulo também colocou 3 dons. E na terceira categoria ele chamou de dons de elocução. Dentro dos dons de capacitação, aí entra mais a questão dos dons proféticos, ele colocou palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São os dons místicos da igreja. Conhecimento, sabedoria e discernimento. E a terceira categoria são dons de elocução. Note os irmãos que são dons ligados à fala. Falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Falamos aí de 9 dons. E eles estão dentro de uma armadura chamada ministérios. Os dons são armas da armadura. E nos ministérios estão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês percebam que tanto os 9 dons como os ministérios servem
para a edificação da igreja. Agora, onde esses dons e ministérios são construídos? Em cima de uma base chamada intimidade com Deus. Você quer ver? Põe para mim 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 1. Antes de Deus lhe dar qualquer nível, qualquer tipo de dons, Ele vai construir uma base espiritual sobre você. Sem essa base espiritual, o dom lhe mata. Por isso que quando você tem dons sem intimidade, você começa a morrer, mesmo operando milagres, mesmo fazendo maravilhas. Vamos ver o texto, 1 Coríntios 14, versículo 1, o que diz o texto. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Note uma coisa congelado aqui ainda na tela. O termo singular dom e não dons. Veja, tudo que vem do Espírito Santo é chamado na Bíblia de profecias no plural. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:30, se eu não me engano. Não apagueis o Espírito, desprezando as, no plural, profecias. Você não apaga a pessoa, você apaga o furor, o fogo do Espírito dentro de você. Mas agora Paulo diz, busquem os dons espirituais. Então vai uma palavra a você, é uma desobediência bíblica não buscar os dons. Você tem que buscar os dons. Não existe crente sem dom. 1 Coríntios 7,14, as manifestações, os dons do Espírito, é dado a cada um. Quantos tem dons? Todos. Cada um dos salvos tem dons. Eu chego a dizer que você tem no mínimo 2 dons. Um é certeza, o segundo é por minha conta. Mas não existe crente sem dom. Tem crente que não sabe qual é o seu dom. E aí o apóstolo Paulo diz, busquem os principais dons. Mas ele diz, principalmente o dom da profecia. Deixe-me te explicar o que é esse dom da profecia. Existe na palavra grega 4 palavras para pregar. Pregueira, eioélio, querigma e querucho. Pregueira, eioélio, querigma e querucho. Eioélio é de onde vem a palavra evangelho. Pregueira é o ato de pregar. Estou pregando, não é conteúdo. Pregueira. Eioélio é pregar um conteúdo. Querigma é boas novas, pregar as boas novas. Querucho é sentenciar, é dar uma notícia. Quando a Bíblia diz que Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, não diz que ele pregou para salvar ou dar boas novas. A palavra que encontramos é um querucho. Ele foi aplicar uma sentença. Ele não foi salvar. Mas a Bíblia mandou a gente pregar boas novas. Aí a palavra ali é querigma. Quando Jonas esteve em Nínive, a Bíblia diz que ele pregou por 40 dias. Olha a pregação, conteúdo de Jonas. Vocês vão morrer em 40 dias. Bom, não era uma boas novas. Então a palavra que nós encontramos ali é querucho. Ele aplicou, deu um conteúdo, ele deu uma notícia. Apenas isso. Nós temos dentro da palavra profecia, a palavra grega que nós temos aqui é pregueira. Sabe o que Paulo está dizendo? Principalmente o dom de pregar. Então a profecia no singular é diferente do dom de profecias, que está lá nos 9 dons. Quando a Bíblia diz que
busque o dom de profecia. É o dom de pregar o evangelho, falar do evangelho para as pessoas. O que eu estou fazendo aqui agora é aplicando a profecia, a palavra de Deus. O dom de profeta no Novo Testamento não é o mesmo dom de profeta no Velho Testamento. Tanto que no Novo Testamento você vê que todos aqueles profetas da Velha Aliança foram substituídos pelos apóstolos. Você quer ver comigo? Deus, a partir do Novo Testamento, não fala da mesma forma que ele falava no Velho. No Velho, os profetas eram oráculos. Veja, o sacerdote, ele representa o povo para Deus. Esse é o sacerdote. E o profeta, ele representa Deus para o povo. O sacerdote fala em nome do povo. O profeta em nome de Deus. Deus levantou dois, Arão e Moisés. Arão representava o povo, Moisés representava Deus. Mas no Novo Testamento, os dois foram trocados por um. Veja comigo Hebreus capítulo 1, no versículo 1, daqui um pouco eu volto nesse texto. Hebreus 1 e 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos nossos antepassados, pelo meio dos profetas. Mas hoje ele continua falando igual os caras de cajado e roupa de profetas? Não. E é isso que nós vamos entender. Os dons de profecias, que é chamado de palavra de conhecimento e sabedoria, não é o dom do oráculo, gente, do Velho Testamento. Por isso que Paulo aos Coríntios pega aqueles irmãos com palavra de conhecimento e sabedoria e põe eles sentadinho e fala assim: você fala quando eu deixar você falar. Não falem todos ao mesmo tempo. Se eu estiver pregando, fique calado. Tem igreja que você vai aí, o pastor está pregando, não levanta. Não pode. A Bíblia diz que quando eu estiver pregando, quando o burro fala, todos os outros burros abaixam a orelha. Uma vez eu fui falar isso para a professora, quase fui mandado embora. Né? Agora vamos ver. Há muito tempo atrás, Deus falou de várias maneiras, nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nos últimos dias, Ele falou-nos por meio do Filho. E o Filho fala como? Através da igreja. Aí nós encontramos, voltando ao texto de 1 Coríntios 14, primeiro, agora a definição da palavra profecia. Profecia no singular. A profecia é isso que você está ouvindo. As profecias são os dons. Os dons de profetas na Bíblia não são aqueles que têm os oráculos de Deus, porque o oráculo de Deus hoje é o Espírito Santo na Escritura. Eles são os que possuem os dons, 2 ou 3 especificamente, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento. E eles têm dons de revelar aquilo que é oculto. E por que eles revelam? A Bíblia diz que Deus revela os segredos dos corações para que haja transformação. Então essas revelações sem fundamento, meu servo que eu estou vendo, se não houver transformação, não tem mudança nenhuma. Olha o que o texto diz: procurem o dom de falar de Jesus, o dom de pregar, o dom de profetizar. No verso 2, aí agora você vai entender a base que o Senhor construiu para desenvolver os nossos dons e ministérios. Essa é a base. E por que eu digo que é a base? Porque dos 9 dons é o único que edifica. A palavra edificar é construir. É o único que constrói o caráter, edifica quem está falando. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala em... Veja, quem fala em português fala aos homens. Quem fala em inglês fala aos homens. Quem fala em espanhol fala aos homens. Então essa língua aqui não é idioma. Outra coisa, quem fala em português não fala em mistério.
Quem fala inglês não fala em mistério. Mas a Bíblia diz que essa língua aqui, quem fala ela, fala diretamente a Deus e fala numa espécie de mistério. Por isso que a palavra língua ali é xenolalia. Lalia é língua em grego. Tem glossolalia, xenolalia. Glosso é idioma. A língua falada no Pentecostes foi um idioma, mas eles não falavam, receberam o dom para falar ali. Mas a língua mencionada por Paulo aqui é uma língua nunca falada na terra. Quando Deus quer edificar a sua vida, Ele lhe dá esse dom de língua, para você orar sem que o diabo saiba o que você está orando, para você orar sem ser sabotado, e em cima dessa língua, nem a sua mente sabe o que você está falando. Você sabia disso? Quem ora nessa língua, a mente não sabe o que ele está orando, nem você sabe, para nem você se sabotar. Mas Deus sabe o que você está orando. Então, quando você tem essa língua, em cima dela, Deus desenvolve o seu ministério. Porque você passa a ter o caráter de Cristo construído em você. Aleluia. Você percebeu? Por isso que o primeiro dom que Deus dá para uma pessoa que será tremendamente usada é o dom de línguas. Em cima desse dom, quanto mais tempo você orar em línguas, mais dons você terá. Eu já contei aqui algum tempo atrás, acho que bem no início da igreja, mas vou dizer de novo, conheci um pastor chamado Célio Henrique, e ele é analfabeto. Hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas no estado do Mato Grosso, em Rondonópolis. E quando eu estive lá, a igreja dele tem 3.000 pessoas. Ele me contou, ele é pescador, ele me contou um dado interessante. O início do ministério dele, quando eu vou conhecer algum pastor, eu sempre pergunto, como é que foi o início do seu ministério? Me conta a sua vida. Eu gosto de saber as experiências. Então ele me contou que no início do ministério dele, ele, muito pobre, pescava, vendia, vivia do dia, não sobrava para nada. E um dia ele foi numa conferência de um pastor norte-americano chamado David Robson. E o forte do ministério de David Robson é pregar sobre orar em línguas, explicando a importância da igreja de orar em línguas. Irmão, se você não ora em línguas, você precisa se preocupar com isso. Você vai para o céu sem orar em línguas, você é salvo sem orar em línguas. Mas você precisa experimentar um nível muito profundo de intimidade com Deus através da oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, é o seu espírito que está orando. E você está orando a Deus em mistérios, mistérios que são para você, que nem você sabe. E você tem que orar em línguas para o diabo não sabotar os seus mistérios. Eu costumo dizer que quando nós oramos em línguas, está em Romanos 8, 27, nós estamos orando a vontade de Deus para a nossa vida, que nem nós sabemos. Poderoso ou não é? Aí ele foi numa conferência de avivamento de David Robson. E então, David Robson pregava, eu tenho um livro de David Robson, essa grossura. E David Robson falava assim, se você orar em línguas 1 ano, tantas horas por dia, porque você pode estar lavando louça, trabalhando, orando em línguas. A Bíblia diz que a oração em línguas é uma obra do Espírito, não da mente. Então a mente fica infrutífera. Às vezes eu estava jogando videogame e orando em línguas. Chorei, calabala. Sou bobo. Eu estou dentro do avião, todo mundo vê minha boca, agora com a máscara é mais fácil. Mas todo mundo fica vendo minha boca. Estou no aeroporto trabalhando o dia inteiro. Porque quando você ora em línguas, a mente fica infrutífera, mas o Espírito está orando. Eu estou construindo algo no meu espírito, eu estou construindo algo no meu ministério, eu estou me preparando para o culto, eu estou me preparando para os demônios que serão expulsos, para os milagres que irão acontecer. Então, quando eu chego, eu estou completamente relaxado, no bom sentido, não relaxado de relaxar-se, mas relaxado assim, tranquilo, com a alma tranquila, para ministrar.
Não importa se vai ter 100 mil pessoas, 50 mil, mas eu chego com a alma descansada, porque eu orei em línguas, e agora o Espírito Santo me dá um refrigério, dizendo, pode ir lá que eu estou com você. Eu não chego pressionado, ai meu Deus, se esse cego não vai ser curado. Se esses demônios não saírem, irmão, se eu expulsar um demônio e ele não sair, eu puxo o cabelo dele, ele grita, porque não era demônio. E eu puxo mesmo, belisco. Pensei que era demônio. Então, aí o David Ross falou, se você orar em línguas durante um ano, no mínimo 2 horas por dia, em um ano sua vida muda em todas as áreas. E eu digo isso para vocês também. Antes, quando eu comecei na Provisão em Vida, os cultos eram 18 horas no domingo, eu chegava a 16 ou 15. E ficava embaixo do pé de eucalipto ali. E para mim ministrar louvor era um ofício tão sério que eu falava, o pastor gasta tanto tempo para pregar e eu gasto tanto tempo para fazer o louvor, então eu estou fazendo quase o mesmo tanto que o pastor. Então se o pastor se prepara para pregar, eu tenho que me preparar para fazer o louvor. Então eu ficava orando em línguas, orando. Quando começava o culto, a glória de Deus já estava lá. Eu não estava me consagrando apenas para o que Deus ia fazer através do pastor, eu estava preocupado comigo. Então a minha vida mudou, também pelo processo contínuo de repetidamente orar em línguas. Então eu orava em línguas insistentemente, o dia inteiro. Não importa o que eu estivesse fazendo, eu estava orando em línguas. E se você orar em línguas o dia inteiro, e você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo, com essa máscara, ninguém nem vai ver. O que eu estou falando? Não importa para você. E não importa para o diabo. É Deus que está vendo. E é Deus que entende a oração em línguas. A sua vida vai mudar em alguns meses. Em todos os níveis. Eu estou falando em todas as áreas, a sua vida vai mudar. Aleluia. Oh, aleluia. Esse pastor Célio levou uma fitinha de David Robson. E ele começou a orar em línguas. E ele orava em línguas. Ia no barco, orava em línguas. Saía, orava em línguas. Daqui um pouco Deus falou para ele começar um trabalho na casa de uma irmã, ele começou. Em 6 meses, esse trabalho tinha 100 e poucas pessoas. Em um ano, mais de 300. Hoje a igreja dele tem mais de 3 mil membros. Depois de 2 anos, o David Robson estava pregando de novo em São Paulo e ele foi lá. E ele queria falar com o David Robson, mas ele não sabe nem escrever. Male o português, como é que vai falar em inglês? Ele falou, eu vou falar com o David Robson. Ele chamou o intérprete falou, senta aqui, que eu vou chamar o David Robson, ele vai conversar com você. E o intérprete foi procurar o David Robson, e não achava o David Robson. Quando ele voltou para falar para o pastor Célio, ele olhou de longe, o Célio olhando para o David Robson, e um olhava e ria, gesticulava, e conversando. O intérprete chegou perto, um estava falando inglês, o outro falando em português, e rindo, os dois se entendendo. Aí ele coçou a cabeça, o que está acontecendo? Depois ele voltou, falou, vocês estão se entendendo? Aí o David Robson respondeu em inglês, sim, tudo, ele fala bem o inglês. Irmão, foi isso que aconteceu no Pentecoste. Eles oraram na língua deles e o povo entendia na língua deles. Eu falar em português e o cara entender em alemão.
Isso é um dom de milagres. Aí perguntou o pastor, você está entendendo que está falando? Nossa, o David fala bem o português. Poderoso, né, gente? Nós precisamos buscar o Espírito. E buscar, orar em línguas. Para que as coisas mudem na nossa vida. A maior tragédia dos cristãos modernos é que ao longo dos anos eles foram perdendo intimidade com o Espírito Santo. Irmão, se você perder intimidade com o Espírito Santo, você está prestes a perder tudo. Porque o Espírito Santo é quem nos guia para as coisas da vida. E quando você ora em línguas, um bálsamo é derramado sobre o seu espírito. E você sente aquela presença. Mas você leu comigo o texto. Busque os dons. Você pode repetir isso? Mais uma vez. Fique em pé. Levanta a sua mão. Faça o que você quiser. Levanta, abaixa, faz o que você quiser. Chega um momento na igreja que a gente para de repetir certas coisas, porque as pessoas passam a ser espontâneas. Vamos ficar 3 minutos orando em línguas. Por favor. 3 minutos orando em línguas. Se você não ora, você vai passar a orar hoje. O Senhor vai lhe dar o dom de línguas. Se você não ora em línguas, peça agora. Fala, Senhor, me dê esse dom. Eu quero que minha vida, meu ministério, seja construído em cima dessa base, desse dom. Você pode fazer isso? Comece a orar em línguas. 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 Ore em línguas, ore em línguas. Os irmãos do louvor, chorou-uma-cá-sere-calabás. Chorere-calabá, chorocô, chorere-calabás.